Olá, amigos do canal Redemptores Mar. Sejam muito bem-vindos. É muito bom recebê-los em nosso canal. Pedimos que se inscrevam e cliquem em seu joinha, ajudando-nos a levar o conhecimento da Sagrada Escritura a todos os que querem acolhê-lo. O nosso assunto neste vídeo é a passagem em que Jesus confere as chaves do reino dos céus a Simão, mudando seu nome para Pedro, a rocha sobre a qual construirá a sua igreja. Queremos entender o que isso significou para os judeus do século I, que ouviram Jesus. Veremos como o Antigo Testamento ilumina a instituição do papado, que não retrocede a Pedro, mas a vontade de Jesus de escolher Pedro como o líder dos 12 apóstolos e da igreja, para podermos compreender o significado do papado pelos caminhos dos séculos até hoje. O Evangelho é de Mateus 16, 13 a 20. Ouçamos. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. A passagem se abre com a pergunta de Jesus sobre quem as pessoas diziam ser o Filho do Homem. Esses eram os modos mais frequentes de Jesus se dirigir a si mesmo nos evangelhos. A resposta é uma amostra da diversidade de opiniões que corriam sobre a sua identidade. João Batista, Elias, Jeremias, um dos profetas. Todas essas eram pessoas mortas, há pouco tempo, como o Batista, e há séculos, como os demais. As pessoas estavam vendo como Jesus tinha poderes sobrenaturais e pensavam que ele tinha como que o espírito que tiveram alguns desses homens. Não compreendiam bem quem era Jesus. Nesse momento, ele faz aos apóstolos a mesma pergunta. E vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro, pelos 12, como em tantas outras vezes nos evangelhos, se mostra como o líder dos demais. Aliás, Pedro é o segundo personagem mais mencionado nos evangelhos e nos Atos dos Apóstolos. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, é sempre Pedro quem toma a palavra para se dirigir ao Senhor em nome dos 12 apóstolos. A ponto de Marcos e Lucas identificarem os demais apóstolos como os companheiros de Pedro, como Marcos no capítulo 1 e Lucas no capítulo 6. Mateus, ao relacionar os 12, assinala intencionalmente: o primeiro é Simão, que se chama Pedro. Mateus 10. Também Marcos e Lucas o fazem, nos capítulos 13 e 6, respectivamente. Nos Atos dos Apóstolos, a posição de primazia de Pedro emerge reiteradamente, desde a eleição de Matias para o lugar de Judas, no capítulo 1. Neles, identifica-se aquilo que entendemos como colégio apostólico, Pedro e os 11, ou Pedro e os outros, como está nos capítulos 1, verso 13 e 2, verso 37. Apresentam Pedro como a voz de todos. Pedro, de pé com os 11, ergueu a voz. Isso está em Atos 2, 14. Informam que os prodígios mais marcantes após Pentecostes aconteceram por intermédio de Pedro, como no capítulo 13 e 9. Contam que foi Pedro quem abriu a igreja aos outros povos, como está no capítulo 10. Na realidade, é impossível ler o Novo Testamento sem tomar conhecimento do fato da primazia de Pedro.
Pedro vem logo depois de Jesus. Por isso, ante a pergunta de Jesus, Simão responde por todos: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Significa que Pedro vê Jesus como um ungido, pois é isso que significa em grego a palavra Cristo. É a palavra que os judeus usam para se referir ao Messias que esperavam, Mashiach, o ungido, o rei de Israel. Além de ver Jesus como Cristo, Pedro também proclama que Jesus é o Filho do Deus vivo. Ou seja, Pedro vai além, percebe a filiação divina de Jesus, como argumentam os estudiosos. A resposta de Jesus a Pedro bem mostra isso. Bendito és tu, Simão, filho de Jonas. Não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus, que escolheu te revelar o mistério da minha divindade, da minha identidade. E Jesus continua com algumas afirmações realmente extraordinárias, de extrema importância para a história da igreja e do papado. Jesus muda o nome de Simão, fala da construção da igreja sobre Pedro, dá a ele as chaves do reino dos céus e lhe dá o poder de ligar e desligar. Esse texto lança as bases para encontrar as raízes judaicas do papado. Vamos entender como. O nome de Pedro era Simão, a versão grega de Simeão, que foi um dos 12 filhos de Jacó, patriarca de Israel. Era um nome bem comum entre os meninos. E era assim que ele era conhecido pela família e amigos como os apóstolos, e também por Jesus. Nesse momento, contudo, Jesus lhe diz que passará a se chamar Pedro, que significa rocha, Cefas em hebraico, Petros em grego. Essa é a primeira vez que conhecemos em que alguém é chamado de rocha. Muito adiante, em nossos dias, Sylvester Stallone faz um famoso personagem, o boxeador Rocky Balboa. O que significa essa mudança de nome? Quem conhece melhor o Antigo Testamento sabe que, quando Deus muda o nome de alguém, sempre é uma ocasião séria, importante. Por exemplo, Abrão teve seu nome mudado para Abraão. Abrão significava pai honrado. Porém, ele não tinha filhos. Deus trocou seu nome para Abraão, que significa pai de uma multidão. Nesse momento, Deus revelava a Abrão o papel que ele tinha no plano divino. Ele se tornaria o pai de todos os povos da terra. Em outros casos, Deus também mudou o nome das pessoas com a mesma intenção: revelar a sua missão na história da salvação. Ao mudar o nome de Simão, Jesus aponta que papel ele terá na história da salvação. Sobre Pedro, a rocha, Jesus vai construir a sua igreja. Simão recebe esse nome novo não pelo seu próprio caráter, impetuoso, sanguíneo, até volúvel antes de Pentecostes, como mostra a negação de Jesus na noite da paixão. Por isso afirmamos que Simão se torna rocha por graça, não pela carne e pelo sangue, como disse Jesus. O novo nome aponta para o próprio mistério da igreja, em cuja base Jesus coloca o pescador galileu. Por outro lado, registremos que muitos cristãos não católicos, para sustentar sua posição contra o Papa, argumentam que Jesus não estava se referindo a Pedro como a rocha sobre a qual edificaria a igreja, porque o nome Simão passa a ser Petros em grego, e rocha é Petra. Como que Jesus teria dito: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Palavras diferentes. Pedro e a rocha não seriam a mesma coisa. Contudo, o grego tem 2 gêneros, feminino e masculino, assim como o português, nos quais se encaixam as palavras Petra e Petros. Como Pedro era homem, Jesus não iria chamá-lo com o feminino. Assim como nós, se quisermos dar a um filho um nome que honre São José, vamos chamá-lo José e não Josefina. Se quisermos dar à filha um nome que honre São José, chamá-la-emos Josefina. É o que acontece aqui em nossa passagem entre Jesus e Pedro. Havia, portanto, uma diferença entre as palavras em gênero, mas o seu significado era o mesmo. E lembremos que Mateus escreveu em grego, recordando o que Jesus tinha falado em aramaico, onde havia uma única forma, Cefa ou Cefas, rocha. Falando em aramaico,
Jesus teria dito: Tu és Cefa, e sobre esta Cefa construirei a minha igreja. Fica claro que Jesus efetivamente renomeou Simão, identificando-o como rocha, seja em grego ou em aramaico. O apóstolo João atesta a ratificação dessa missão de Pedro após a ressurreição de Jesus. Escreve que Jesus tornou pública a conversão de Pedro e lhe ratificou o primado. São termos induvidosos. Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas, confirma os teus irmãos. O que significa então construir sobre Pedro a igreja? Como acabamos de ver, Jesus afirmou: Eu roguei por ti para que a tua fé não falte. Tu, uma vez convertido, confirma teus irmãos. Aí está não somente o primado, mas também o traço profundo do conteúdo do primado. Pedro, em sua fragilidade, recebe um munus, uma missão que só pela força da promessa de Cristo poderia desempenhar. Uma missão que lhe transcende a vida. Na verdade, um dom à igreja toda e para sempre. Um serviço que é doação, e foi doação até o sangue na morte de cruz. De outro lado, ainda falando do grego, igreja significa assembleia. Não o edifício, o templo, mas a reunião de pessoas. A palavra assembleia vem de duas outras, ikei kaleo, chamar, convocar, que resultam em eclésia. No Antigo Testamento, traduzido para o grego, usava-se o termo para referir à Assembleia de Israel, as pessoas que se reuniam no templo especialmente para adorar a Deus. Portanto, Jesus colocou Pedro como o fundamento da sua Assembleia, da igreja que ele iria estabelecer, o novo Israel, a nova Assembleia de Deus. Muito interessante realmente, porque eclésia era uma palavra ligada ao Templo de Jerusalém. Para os judeus daquela época, a palavra rocha recordava uma rocha especial, a pedra fundamental do templo. Está referida em escritos antigos dos rabinos, como o Mishnah, que contém tradições do tempo de Jesus, segundo as quais, no Santo dos Santos, havia uma pedra especial, onde antes repousava a Arca da Aliança. Depois de ela ter desaparecido, quando o sumo sacerdote oferecia o sacrifício, ele espargia o sangue no dia da expiação, pelo pecado, justamente sobre essa pedra fundacional. Even Shetia, pedra de fundação do templo e da Assembleia do povo de Deus. Vemos que Jesus, ao referir a Pedro que ele será a rocha sobre a qual construirá a igreja, identifica essa igreja como um novo templo, anunciado por Isaías e outros profetas, que disseram que um dia haveria um novo templo de Deus, um novo lugar de adoração. O novo templo, portanto, está centrado em Jesus e também em Pedro como pedra. A seguir, Jesus dá a Pedro as chaves do reino dos céus. É muito comum que o ensinamento sobre esse texto de Mateus 16, por exemplo, nas catequeses, se limite à troca de nome, Simão por Pedro, e ao papel dessa rocha que será Pedro. As duas imagens seguintes são menos exploradas, as chaves e o poder de ligar e desligar. Contudo, o uso dessas últimas imagens é também fundamental. No contexto da época de Jesus, dar a Pedro o poder de ligar e desligar, de modo que o que ele ligasse na terra seria ligado no céu e o que ele desligasse seria desligado no céu, vai muito além daquelas imagens de Pedro junto ao portão do paraíso que vemos hoje em dia, permitindo ou não que alguém entre quando morre. Para entender isso, é preciso retroagir a uma passagem do Antigo Testamento que está no livro de Isaías, capítulo 22, versículos 19 a 23, porque esse foi o uso que Jesus fez das expressões chaves do reino e ligar e desligar. Isaías descreveu o reino de Davi, séculos antes de Cristo. Havia um ofício, um cargo no reino, que era o segundo no comando, vinha imediatamente depois do rei. Era daquele que governava a casa de Davi e tinha toda a autoridade abaixo do rei Davi. O que hoje poderíamos chamar de primeiro-ministro. Na época que Isaías descreve, esse homem chamava-se Sobna.
agiu mal e veio a ser substituído por Eliaquim. Isaías anunciou a Sobna que ele iria ser destituído pelo Senhor, que chamaria Eliaquim, filho de Elcias. A este o Senhor vestiria com a túnica e a faixa de Sobna, pondo nele a autoridade de Sobna. Eliaquim seria um pai para os habitantes de Jerusalém, e não abusador e cruel como fora Sobna, e também para a casa de Judá. Levaria aos ombros a chave da casa de Davi. Iria abrir e ninguém poderia fechar. Fecharia e ninguém poderia abrir. Seria uma estaca em lugar seguro, e aí viria a ter o trono de glória na casa de seu pai. Muitas coisas devem ser referidas aqui. Primeiro, tratava-se de um cargo, de um ofício, que não acabava com a morte da pessoa. Morrendo um, era substituído por outro. E isso aconteceu ao longo dos séculos. Um cargo e uma sucessão. Em segundo lugar, sabia-se quem ocupava esse cargo porque a pessoa levava as chaves, o símbolo da autoridade. Por exemplo, quando vamos viajar, entregamos a chave de nossa casa a alguém de nossa confiança, para fazer o que for preciso em nossa ausência. Um filho, um amigo querido ou até um secretário. O fato de aquele oficial ter as chaves da casa de Davi significava que o rei confiava nele e lhe atribuíra autoridade sobre o reino. Em terceiro lugar, precisamos falar do papel desse oficial. O rei era como que o pai do povo. O primeiro-ministro, de certa forma, participava dessa missão. Devia agir como um pai, governar e guiar Israel como o rei fazia ou faria. Aliás, quando falamos no Papa, estamos nos referindo a ele como a pessoa que assume o papel de pai da Igreja. Em quarto lugar, esse oficial do rei tinha autoridade sobre o povo, não apenas simbólica, mas decisória. O que ele decidia era feito, e ninguém podia modificar. As suas decisões eram vinculantes. Avançando agora para o Novo Testamento, vemos que Jesus faz de Pedro como que esse primeiro-ministro, aqui do reino de Deus. Dá-lhe o ofício sobre a casa de Deus, a igreja, com as mesmas características do oficial do rei Davi e seus sucessores. Ou seja, Pedro é o segundo no reino, recebe a autoridade real sobre a igreja, a autoridade de Jesus, o rei do universo. Tem o poder sobre a igreja apenas atrás do Cristo. Deve agir como um pai para a igreja. Por isso, o bispo de Roma foi logo costumeiramente mencionado na igreja primitiva como o Papa. E o seu poder é de tomar decisões vinculativas. Tem autoridade de ensinamento sobre a igreja. De fato, vimos antes como confirmar os irmãos será a missão de Pedro. Lucas, capítulo 22, versículo 32. Os rabinos tinham uma expressão técnica para se referirem à autoridade no ensinar. Era justamente o que ligares na terra será ligado nos céus e o que desligares na terra será desligado nos céus. Aquele que tinha essa autoridade, quando ensinasse algo no sentido de ligar, isso deveria ser acreditado por todo o povo. Quando fosse no outro sentido, o povo podia ter uma opinião diferente. Aliás, em Mateus 23, Jesus ajuda a esclarecer isso. Ele diz que os fariseus se sentaram na cadeira de Moisés, que era onde Moisés julgava, e colocavam pesadas cargas sobre o povo, que eles mesmos não eram capazes de suportar. Por isso, Jesus ensina que as pessoas devem observar e fazer tudo o que eles dizem, os fariseus e escribas, mas não fazer o que eles fazem, pois dizem e não fazem. Ligar e desligar era a linguagem para referir a autoridade de ensinamento dos fariseus. Significa que eles ocupavam uma posição de autoridade para ensinar a doutrina e interpretar e administrar a lei de Moisés. Jesus então transfere o poder de ensinar e interpretar a Pedro. E isso é muito radical. Cabe a Pedro a missão de guarda e vigia, decidindo quem assumiu as condições para entrar e quem se negou a assumi-las. Jesus faz de Pedro o segundo em seu reino, aludindo a Isaías 22, cujo único paralelo bíblico é Mateus 16, que estamos vendo. É forçoso concluir que essa autoridade não termina com Pedro, porque é um ofício,
uma missão. Assim como Sobna morreu e o ofício passou a Eliaquim, quando Pedro morrer, e sabemos que ele morreu, a sua autoridade, poder e paternidade, assim como as chaves do reino, passaram aos seus sucessores. Ao bispo de Roma, o Papa, que age como pai da Igreja Universal, o segundo no reino de Cristo, que é o único rei. O papado não é uma invenção da Igreja, como muitos afirmam. E embora a palavra Papa não esteja escrita com essas letras na Bíblia, os cristãos que usam esse argumento para negar a suprema autoridade do Papa sobre a Igreja na Terra se equivocam. Todos os encargos e características da figura do Papa, atribuídos por Jesus a Pedro, estavam na função daquele funcionário da casa de Davi, como exatamente conta a Sagrada Escritura. Inclusive, dois escritores protestantes, W. Davis e Dale Allison, nos anos 90, escreveram um dos mais exaustivos e autorizados comentários modernos sobre o Evangelho de Mateus. E falando em Mateus 16, referem o seguinte: a opinião majoritária dos exegetas modernos é de que Pedro, como uma espécie de rabino supremo ou primeiro-ministro do reino, recebe em Mateus 16:19 autoridade de ensino, dado que é o poder de declarar o que é permitido e o que não é permitido. Pedro pode decidir por decisão doutrinária o que os cristãos devem ou não fazer. E os autores assinalam que esse é o entendimento católico romano tradicional. Ou seja, segundo esses dois experts, é de opinião geral que o Papa tem autoridade de desligar e ligar em matéria de fé e moral. E concluem apenas com uma reserva. A reserva ao entendimento católico de que Pedro teve sucessores. Essa reserva, contudo, como vimos antes, não tem sentido diante do Antigo Testamento, pois também em Israel o oficial do rei era sucedido pelo outro. Ao fazer de Pedro o que chamamos de Papa, Jesus sabia, não apenas como filho de Deus, mas como judeu que era, o que ele estava estabelecendo, um ofício para o qual haveria sucessores após a morte de Pedro. De fato, era através dos apóstolos que a Igreja recebia a palavra geradora do homem novo. Eram testemunhas de Jesus, de sua vida, paixão, morte e ressurreição. E eram o parâmetro de toda a pregação e de toda a vida das comunidades cristãs. Eram as testemunhas qualificadas, as colunas. A palavra e a vida trazidas por Jesus não podiam desaparecer com a morte das testemunhas diretas. Sem as colunas, a igreja não podia ruir. Cristo viera para todos os povos de todos os tempos e prometera a indestrutibilidade à sua igreja. As portas do inferno não prevalecerão, disse Jesus, e assegurar a sua presença no meio dela para sempre. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aquilo que chamamos de depósito da fé, o conteúdo da tradição recebida dos apóstolos, devia necessariamente continuar a ser comunicado. A evangelização era a missão da igreja a ser cumprida até o fim dos tempos. Ide e evangelizai, batizai a todos os povos, fazei isto em memória de mim. E foi assegurada com poder: quem vos ouve, a mim ouve. Os que vós perdoardes serão perdoados. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue terá a vida eterna. Era imperioso, portanto, superar os limites da vida dos apóstolos. Assim como um ofício, tal qual o do ministro do rei, aquilo que chamamos de sucessão apostólica era uma disposição que estava subjacente à determinação do próprio Jesus. Outros deveriam ser ordenados para que a palavra, o perdão e o pão da vida continuassem a ser repartidos, para que a verdade e a vida fossem garantidas, para que não fossem deturpadas, asfixiadas e canceladas. O Espírito Santo viria aclarar coisas que, na ocasião que Jesus falava, os apóstolos não eram capazes ainda de compreender. Certamente esclareceu isso. E também Jesus pode tê-lo feito depois da sua ressurreição. Podemos trazer então agora o testemunho de padres da Igreja
sobre tudo isso e sobre a primazia da Igreja de Roma e do Papa. Já no fim do primeiro século da era cristã, se produziam intensamente escritos que inseriam falsas interpretações e fantasias nos evangelhos, criavam novidades, atribuíam-nas a uma origem apostólica. E os cristãos se perguntavam onde poderiam encontrar referências seguras. Entenderam que só poderiam ser encontradas nas sedes dos apóstolos. E entre todas, naquela que unia todas as sedes em uma só igreja, a sede Pedro, Cefas, a rocha, lá onde se depositavam as chaves. Fora Pedro quem recebera o dever de confirmar os irmãos. No fim do século I, por exemplo, a comunidade de Corinto apelou à Igreja de Roma para resolver desencontros e divisões que havia nela. Poderia ter postulado a Igreja de Éfeso, mais próxima, onde João ainda vivia ou morrera há bem pouco tempo. Não obstante, recorreu a Clemente, o terceiro sucessor de Pedro, na sede Roma. Com caridade e firmeza, Clemente respondeu. Sua carta aos Coríntios demonstra a consciência da missão que ele desempenha. Instrui e proclama o princípio da autoridade como serviço inerente à sucessão apostólica. Exorta, exige obediência aos princípios decorrentes daquilo que foi recebido, ou seja, a tradição. Tradição é entregar e ser recebido. Tudo aquilo que os apóstolos deixaram. Com humildade de servidor dos irmãos, mas firme na doutrina recebida na origem, Clemente impõe e lavra uma decisão. Se os responsáveis pelas divisões não acolherem a sua palavra, incidirão em pecado. E decreta como pecaminosa a divisão. Isso está na sua carta aos Coríntios, no número 50. Já na primeira década do século II, Inácio, bispo de Antioquia, contemporâneo dos apóstolos e discípulo de João, foi condenado às feras pelo Império Romano. Enquanto era levado a Roma para execução, escreveu à Igreja de Roma, e a sua carta chegou até nós. Na introdução, Inácio, guia e orientador das comunidades orientais, expressa uma veneração especial à Igreja sediada em Roma, pela pureza de sua fé, e a proclama como a Igreja que preside a todas as demais na caridade. Quer testemunhar a fé no Cristo com o próprio sangue e pede que a Igreja não tente livrá-lo do martírio. Roga que apenas rezem, esclarecendo que esse rogo não tinha pretensão de uma ordem. Não dou ordens como Pedro e Paulo, apenas suplico, escreveu Inácio. Também no segundo século, mas na segunda metade, Irineu, bispo de Lyon, na França, escreveu uma obra clássica chamada Adversus Hereges, ou seja, contra as heresias. Isso foi por volta do ano 180 d.C. Falando sobre onde está a verdadeira tradição, a dos apóstolos, manifestada pelo mundo inteiro na Igreja, Irineu refere que poderia enumerar os bispos estabelecidos nas diferentes igrejas pelos apóstolos e seus sucessores até o tempo dele. Como seria muito longo relacionar todos, diz que vai se limitar à maior e mais antiga e conhecida por todos, a igreja fundada e constituída em Roma pelos dois gloriosíssimos apóstolos Pedro e Paulo, na qual é anunciada a fé que chegou até ele, Irineu, pela sucessão dos bispos. Naquele momento, o Papa era o 12º depois de Pedro. Irineu ensina que o que está certo deve estar de acordo com essa igreja, por causa da sua origem mais excelente, onde sempre foi conservada de maneira especial a tradição que derivava dos apóstolos. Então menciona os bem-aventurados apóstolos que fundaram e edificaram a igreja e transmitiram o governo episcopal a Lino, o mesmo Lino que Paulo lembra na carta a Timóteo. Segue mencionando os sucessores de Lino. Fala dos erros que surgiram, por exemplo, entre os irmãos de Corinto, e como a Igreja de Roma, pelo Papa Clemente, segundo sucessor de Lino, lhes enviou uma carta importantíssima para reuni-los na paz, reavivar-lhes a fé e reconfirmar a tradição que tinha sido recebida dos apóstolos. Todos os que o quiserem podem aprender desta carta,
que este Deus é anunciado pelas igrejas como o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, disse Irineu, e pode conhecer a tradição apostólica da igreja, porque mais antiga do que aqueles que passaram a pregar erradamente. E então afirma: com esta ordem e sucessão, chegou até nós, na igreja, a tradição apostólica e a pregação da verdade. Esta é a demonstração mais plena de que é uma e idêntica a fé vivificante, que fielmente foi conservada e transmitida na igreja desde os apóstolos até agora. Portanto, já no segundo século, Irineu reconhecia e ensinava que temos a fé verdadeira na igreja, transmitida pelos 12 bispos de Roma que sucederam Pedro, que tinham a primazia entre as igrejas locais, e quem quisesse estar nesta fé deveria concordar com Roma. Mas quanto ao poder de ligar e desligar dado aos demais apóstolos e seus sucessores em Mateus 18, o que podemos dizer? Assim como, por disposição do Senhor, São Pedro e os outros apóstolos constituem um colegiado, de forma semelhante estão entre si unidos o pontífice e os bispos, sucessores dos apóstolos. Eles têm, de fato, a autoridade de ensinar. Contudo, as chaves do reino Jesus entregou somente a Pedro, que estabeleceu como chefe dos 12. E só quem estiver em comunhão com ele e seus sucessores ensinará a verdade. Como disse Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8, referindo-se a ele mesmo: ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Ou seja, se um sucessor de um apóstolo ensinar algo diferente do que a Igreja de Roma ensina, não está em comunhão com ela, não obedece a Cristo. O Papa é aquele que dá continuidade à tarefa que o próprio Jesus concedeu particularmente a Pedro, de pastor da Igreja no mundo todo. E, em razão do seu cargo, tem poder ordinário, supremo, pleno, imediato e universal, que pode exercer livremente na Igreja. Para cumprimento desse dever, é assistido pelos bispos, que, em nome e por autoridade do Papa, desempenham a missão que lhes foi confiada, para o bem de todas as igrejas. Compreendendo a sucessão de Pedro pelo Papa, por vontade divina, e a atribuição que lhe cabe de confiar aos bispos o pastoreio de cada diocese, saberemos que os bispos não percebem essa hierarquia como um regime de poder absoluto, mas sim como um vínculo de obediência a Cristo. Os padres e bispos estão ligados ao Senhor e observam o Papa como ponto de referência e de comunhão da Igreja. O Papa é guardião da obediência a Cristo. Pedro deverá decidir na doutrina e na disciplina. É Jesus quem lhe impõe esse poder como responsabilidade, como serviço. Não um poder arbitrário, porque a norma do agir de Pedro está sob a vontade do próprio Jesus Cristo, que foi manifestada aos 12 e foi aclarada em Pentecostes. Pedro decidirá conforme aquilo que foi recebido. O que o Senhor ensinou, fez e determinou será a regra. Pedro não é dono do que recebeu, é depositário, testemunha, anunciador do caminho, da verdade e da vida. Sinal da unidade, vigia e pastor, sem prejuízo da missão dos demais apóstolos, conferida diretamente pelo próprio Cristo em Mateus 18. Porque a Pedro se impõe, além de tudo, confirmar e defender o mandato apostólico dos demais. Concluímos observando que o papado está enraizado no judaísmo e na vontade e intenção do próprio Cristo. O poder essencial de Jesus Cristo de ensinar, reconciliar, fazer Eucaristia, apacentar, é vital para a continuidade de sua construção no tempo, de sua igreja no tempo, e por isso mesmo devia ser transmitido. A missão petrina é um dom de Cristo à igreja toda. A promessa do Senhor, que fundamenta nossa segurança no papado, humanamente impensável, não nos leva ao triunfalismo. Impele-nos a gratidão e a confiança humilde. Pedro não é um príncipe ou um rei todo-poderoso como o mundo entende. O Papa, sucessor de Pedro, é um servidor. Demos graças infinitas a Jesus, que providenciou o Papa para nós.
Obrigada por ter acompanhado essa postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho e confira nossas playlists, feitas com muito carinho e cuidado para vocês.